Lucas capítulo 1, versículo 26. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida da palavra de Deus, mas muito pouco falada a respeito dela, talvez muito pouco falado sobre quem de fato essa mulher era e como ela se comportava, e eu acredito que nós vamos nos identificar muito com ela. Então diz o seguinte: então no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, pelo nome de Maria. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois eu jamais tive relação sexual com homem algum. E então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Amados, nós temos hoje um motivo muito alegre para celebrar, que é o Dia das Mães. E essa pessoa que nós chamamos de mãe, e muitas daqui são mães, nós sabemos exatamente o que é o sentimento de receber a notícia que um serzinho está sendo gerado dentro do nosso ventre. Claro que cada uma dentro de uma circunstância diferente, e é justamente essa circunstância que muitas vezes define os nossos sentimentos. E Maria não foi diferente disso. Maria era uma jovem, e os estudiosos falam que ela era realmente muito jovem. Para uma menina dentro da cultura judaica não ter casado, ela deveria ter cerca entre 16 anos mais ou menos, né? Ela já estava prometida em casamento a José. Mas, de repente, essa mulher é surpreendida por um anjo que vem e anuncia a ela que ela seria a virgem que a palavra de Deus, que as Escrituras falavam, que as Escrituras prometiam já de muitos e muitos anos atrás. Que os profetas haviam realmente já declarado. E Maria, quando recebe aquela notícia, ela não consegue humanamente entender o processo que estaria acontecendo com ela. E talvez naquele momento, com o impacto da notícia, ela nem se deu conta de que se tratava realmente dela ser essa escolhida que a palavra de Deus falava lá atrás. Pelo tamanho susto, porque a palavra de Deus lá, Isaías, o profeta Isaías, ele já profetizava, assim como outros, que viria o Messias, e de forma muito específica, eles falaram que viria de uma cidade pequena chamada Belém, que procederia de uma virgem. Então, tudo isso já era sabido, já era uma promessa conhecida do povo judeu. Mas de uma forma muito interessante, Maria é surpreendida por essa notícia, e eu acredito que qualquer pessoa no lugar dela ficaria assustada. Como ela mesma declara: como isso pode acontecer se eu não conheço o homem? Se eu não sou casada, se eu nunca tive relação sexual com um homem? Ela não conseguia conceber
como isso aconteceria. E aí o anjo explica para ela o que aconteceria. E é interessante porque eu acredito que quando Deus olha para Maria e José, Ele escolhe esses dois personagens porque Ele viu no coração deles algo muito diferenciado. Tanto é que ali em Mateus capítulo 1, verso 19, você vai ver que a frase que define José, ele era um homem íntegro. José é definido como um homem justo, um homem fiel. Se é fiel nas suas atitudes, com certeza é fiel a Deus, porque não há como desvincular uma coisa da outra. E em contrapartida, Maria era uma mulher com certeza temente a Deus, uma menina temente a Deus, uma moça ainda, né? Destemida, corajosa e que estava disposta a servir, custasse o que fosse. Mas eu acredito que nós temos que entender que Maria era humana, como qualquer um de nós. E nesse primeiro momento, deve ter surgido todo tipo de sentimento no coração dela. Por quê? Porque ela era uma mulher solteira, prometida em casamento, que vivia no meio de uma cultura onde esse tipo de situação não poderia acontecer, não deveria acontecer, não era bem aceita. Com certeza no coração dela, a partir do momento que o anjo desapareceu, e apesar de ela ter decidido e declarado para ele que ela estava disposta a obedecer, e que ela faria aquilo que Deus estava dizendo para ela fazer, ela deve ter se apavorado. Imagine só a situação que ela se encontrava. Ela não sabia qual seria a reação dos seus pais, ela não sabia qual seria a reação de José, o seu futuro marido, ela não sabia o que ia acontecer, como ela ia ter que criar esse filho. Qual seria a condição que ela teria que estar gerando esse filho? Mas ela confiou em Deus. Ela decidiu obedecer a Deus. E aí quando a gente toma essa decisão, Deus ele toma a frente e Ele vai dando todas as diretrizes. E Ele vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E aí ele manda um anjo conversar com José, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, conversar com José. E José, a partir do momento que procura Maria e declara para ela que não a abandonaria, mas que sim assumiria esse filho, que ele sabia do que se tratava, que ele iria respeitá-la, que ele não iria tocar nela, porque aí eles juntaram os fatos. Se ele teria que nascer de uma virgem, ainda que eles viessem a casar, eles não poderiam ter relações. Porque senão a promessa não se cumpriria em toda a sua integridade. Deus ele vai inclinando o coração desses dois para isso. Para respeitar esse tempo de 9 meses, vivendo juntos, compartilhando de tudo, né, daquela gravidez juntos. Aprendendo a amar aquele ser que estava sendo gerado dentro do ventre de Maria. E depois que Maria se sente mais segura, depois que ela recebe a notícia da parte de José, que então eles estariam se casando, então Maria relaxa. E a gente vê que ela toma uma atitude já de alegria, quando ela procura sua prima Isabel, lá você pode andar um pouquinho ali na Bíblia, em Lucas capítulo 2, ou no capítulo 1 ainda, versículo 39, a partir do 36 nós podemos ler. Saibam também, a partir do 39, porque ali era o anjo ainda anunciando para Maria aquilo que já estava acontecendo com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então Maria tinha recebido,
do anjo a informação de que Isabel, sua prima, que já era avançada de idade, que era estéril, estava grávida. E é interessante porque se você for ler a história, você vai ver que Isabel, por constrangimento, provavelmente, escondeu essa gravidez até o 6º mês. Ela não andou contando para todo mundo, né, que ela conceberia um filho. E é interessante porque quando as duas se encontram, João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, manifesta através do Espírito Santo e revela a Isabel, né, o que estava acontecendo com Maria, mesmo sem ela ter dito uma palavra. Olha que Deus tremendo que nós servimos. E as duas se alegram junto. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Maria, depois de ter conversado com Isabel, ela faz um canto de louvor a Deus. Ela faz uma oração em forma de canto. E isso manifesta a alegria do coração dela em servir a Deus e ver que Deus estava direcionando todas as coisas em favor daquela situação que ela estava vivendo. Então Maria, ela passa a ter expectativa. A nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre expectativa, realidade e propósito de ser mãe. Então Maria agora começa a criar a expectativa no seu coração, como todas nós, quando estamos gerando, temos. Como será? Com quem ele vai ser parecido, sendo um filho de um Deus tão poderoso? Né? Como vai ser essa criança? O que vai acontecer? Como vai ser? Enfim, mas acontece que a gestação de Maria, ela decorre de forma normal durante todo o período. Nada de sobrenatural acontece. Jesus foi sendo formado e gerado dentro do ventre de Maria de forma natural. Eles vão fazer o censo, participar do censo, e aí nasce Jesus numa estrebaria. E é interessante que essa criança, ela se comporta como qualquer ser que nós conhecemos. Ela chora, ela tem necessidades que de imediato parece que ficou meio que fora de controle, mas na verdade estava tudo sob controle. Deus estava cuidando de cada detalhe, ainda que as condições pareciam não ser favoráveis, mas Deus estava cuidando de tudo. E então nasce aquele bebê lindo, e aí eles começam a cuidar dele. Ela amamenta Jesus como qualquer mãe faria, troca. E ele chora, talvez teve cólica, nós não sabemos exatamente porque a Bíblia não relata detalhes. Mas nós sabemos como os nossos filhos se comportaram. E Jesus não foi diferente disso. Provavelmente ela perdeu noites de sono. Provavelmente ela teve dificuldades, como nós tivemos, para amamentar. Talvez, não sei. Mas tudo isso ela superou, assim como cada uma de nós superou dentro da maternidade. E essa criança foi crescendo. Então ela gestou, ela pariu, ela amamentou, ela cuidou quando estava doente. Ela com certeza cuidou dos ferimentos quando se machucou, quando começou a andar, quando começou a correr e caiu. Porque Jesus era uma criança normal. Ela mimou, ela acalentou, ela acariciou. E é interessante porque, com certeza, no coração de Maria e de José, existiam muitas expectativas. Por quê? Porque o anjo anuncia para Maria que esse menino, ele estaria tomando o trono de Davi. Ele estaria ocupando o trono de Davi. E aí, eles, como judeus, também conheciam todas as promessas a respeito do Messias. E sabiam que a promessa dizia que realmente ele viria e tomaria o trono e ele reinaria. Então, humanamente falando, o que passava na cabeça de José e de Maria? Esse menino vai se tornar rei um dia.
E é interessante porque quando os reis magos vêm visitar o rei que nasceu, porque viram a estrela que nasceu no céu, eles começam a perguntar e vão até o rei Herodes, e o rei Herodes se perturba muito com essa situação. E o anjo avisa José e eles fogem para o Egito porque sabiam que existia risco de vida para Jesus. Amados, o que você imagina que passaria na tua cabeça se você tivesse um filho, que existia uma promessa sobre a vida dele, e ele se torna uma ameaça para o rei da época com apenas uns 2 aninhos de idade? Não te passaria pela cabeça que esse homem ocuparia de fato o trono? Porque a revelação da parte do anjo não foi completa. Assim como da parte dos profetas, não era algo que fosse capaz de nós entendermos plenamente, como muitos mistérios da Bíblia que ainda estão para acontecer, são coisas que nós deduzimos, mas nós não podemos dizer com certeza. Assim também era no coração de José e Maria. E ela com certeza imaginava: um dia eu vou ser a mãe do rei. Eles viviam sobre a opressão de Roma. Era um momento difícil, né? O império era rígido, tinha que ser do jeito deles, eles tinham que se submeter a todas as regras, todas as coisas que aquele império realmente impunha sobre eles. Não era favorável para os judeus o momento, como não foi nunca na história. Mas na cabeça deles, como de todo judeu, Jesus iria reinar. Então a expectativa com relação a Jesus era muito grande. Essa expectativa só crescia à medida que os anos passavam. Só que Jesus, ele era uma criança normal. Apesar de ele ser 100% Deus no seu espírito, ele era 100% homem, na carne. E eles também enfrentaram a adolescência de Jesus. Eu queria te convidar a abrir lá em Lucas capítulo 2, verso 41 a 52. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro e então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo sentado na companhia dos mestres, ouvindo-o e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira com que comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. E então a mãe o inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. E então eles lhes perguntou: Por que me procurais? Como não sabias que era o meu dever estar de assuntos concernentes ao meu pai? Amados, ainda que nós tenhamos aqui no final, no final dessa história, uma explicação da parte de Jesus que até surpreende a todo mundo quando lê, nós temos que nos colocar no lugar desses pais. Você já imaginou um menino? A festa da Páscoa reunia inúmeras pessoas. Todos iam para Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. Todos. Os judeus iam para aquele lugar, era uma tradição, como nós acabamos de ler. Então eram milhares de pessoas que se encontravam naquele lugar. E de repente, um menino de 12 anos some.
E com certeza ele era muito simpático. Ele tinha amizade com muitas pessoas porque eles entendiam que ele estava com eles, que ele estava com os outros que estavam na caravana. Mas quando eles perceberam à noite que ele não veio dormir com eles na barraca deles, né, onde eles estavam instalados, eles se preocuparam, começaram a procurar. E depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Olha a angústia do coração deles. Então, Jesus, apesar de estar no lugar apropriado, diante daquilo que dizia a respeito à sua parte espiritual, né? Humanamente falando, ele também deu preocupações para os seus pais. E esses pais se angustiaram em muitos momentos por não entenderem, com certeza, muitas das atitudes dele, porque ele era diferente dos demais. E não só isso, Maria, a família de José e Maria não se resumiu a Jesus, como muitas vezes é falado, né? Eles tiveram uma família muito grande. Se nós formos abrir lá em Marcos capítulo 6:3, nós vamos ver que Maria, ela foi mãe, além de Jesus, de Tiago, José, Simão e Judas. E ainda diz ali nesse versículo que além deles tinham as meninas. As meninas são mais que 2. São, né, mais que uma, vamos dizer assim, né? E assim, se nós formos ver, Maria era jovem. E naquela época não havia como evitar filhos, muito pelo contrário, dentro da cultura deles, ter filhos era motivo de alegria, era motivo de prosperidade, era motivo de bem-aventurança mesmo. Então, eu deduzo que Maria deve ter tido perto de uns 10 filhos, né? Se ela era bem fértil, né? Talvez até mais. Porque nas famílias grandes de antigamente a gente sempre via 12, 13 filhos, né? Por aí. Então Jesus não era o único filho, existia uma família grande que cresceu com ele, vendo nele atitudes com certeza divinas. Mas eles conviviam com ele. Jesus era 100% humano. E muitas vezes, com certeza, eles não entendiam as atitudes de Jesus, justamente porque ele fazia a diferença, como foi no caso ali, de estar dentro do templo, compartilhando da palavra de Deus, falando de assuntos que não era comum para uma criança da idade deles. Mas Maria, com certeza, tinha grandes expectativas com relação a ele. E é interessante porque se nós formos perceber, a palavra de Deus, ela chega até aqui a um ponto e para de falar de José, o que se deduz que José provavelmente faleceu. Os estudiosos falam a respeito disso. Então Maria ficou viúva muito cedo. E dentro da cultura deles, o filho mais velho, o primogênito, ficava responsável pela mãe. E é bem provável que isso tenha acontecido porque a gente vê Jesus andando com ela andando com Jesus em vários momentos. E como mãe interferindo, né? Ele já estava com 30 anos quando ele assumiu o seu ministério e de repente eles estão numa festa e Maria está ali junto com ele. E como toda mãe, porque a gente gosta de dar um espetáculo, né? Ela vai lá e diz para Jesus: ô Jesus, acabou o vinho. Né? E ele diz: o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ainda que depois ele fez um milagre. Mas ali, ele estava falando: ô mãe, peraí, né? Eu sei da minha vida. Eu sei quando é que eu tenho que fazer e o que eu tenho que fazer. Essa não é uma atitude que muitas vezes nós vemos dos nossos filhos adultos? Mãe, deixa eu viver a minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eles eram uma família comum.
O que eles vivenciavam no dia a dia era uma vida comum. Só que acontece que essa expectativa enorme que tinha sido criada com relação a ele, em algum momento, com certeza, começou a trazer dúvida para o coração de Maria, porque a realidade era diferente. E agora nós entramos no segundo ponto. Uma coisa é a expectativa que nós criamos com relação aos nossos filhos. Nós almejamos, nós sonhamos, nós sempre estamos projetando para eles um futuro maravilhoso. E é isso que Maria, por todas as promessas, entendia que iria acontecer, mas quando se depara com a realidade dos fatos, não é bem assim que as coisas acontecem. Porque Jesus, quando começa o seu ministério, não há nada de especial nele. Quem anda com ele são as pessoas simples. É o povo que a sociedade despreza. É no meio dessas pessoas que ele está. Ele é perseguido. Falam mal dele. Mesmo ele fazendo prodígios e maravilhas, no meio da multidão, milagres extraordinários, Maria estava com ele e via o quanto muitas vezes ele precisava sair correndo daquele lugar para não ser pego. Quantas acusações vinham sobre ele, quantas afrontas. E vocês sabem muito bem que não tem coisa pior para uma mãe que alguém falando mal do filho dela. Não é verdade? Nós podemos até ver os defeitos dos nossos filhos e às vezes até comentar, chamar atenção, mas se alguém falar do nosso filho, isso dói na alma. É muito triste você ouvir alguém falar algo que é verdade muitas vezes. Imagine o que é você ouvir alguém falar algo que não é verdade. Porque Maria ouviu muitas vezes Jesus ser caluniado por coisas que ele não tinha nenhum motivo para ser. E eu acredito que nesse momento ali, talvez, e muitos outros, Maria entrou em crise. E pensou, mas como assim? O anjo veio, ele falou, existe uma promessa sobre a vida do meu filho, eu identifico ele como sendo filho de Deus, no seu comportamento, nas suas atitudes, eu percebo isso, mas e agora? O tempo está passando e nada mudou. Quando é que o meu filho vai ser levantado como rei? Porque assim como os discípulos, Maria não tinha discernimento a respeito de nada do que estava acontecendo. E se você for ler lá naquele texto que nós acabamos de ler lá em Lucas, onde eles perdem Jesus, logo em seguida, eles dizem que eles ficaram sem entender a atitude de Jesus e que Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Então, com certeza, essas dúvidas vieram. E o tempo passou. 3 anos ela andou com Jesus e ela presenciou muitas coisas que iam contra a sua expectativa. E pior do que tudo isso ainda, 3 anos depois, Maria vê o seu filho ser assassinado cruelmente. Como mãe, nós sabemos hoje o que tudo isso significou para nós, significa para nós. Mas Maria, naquele momento, não estava entendendo nada. A dor, com certeza, tomou conta do seu coração. Ela não conseguia discernir aonde está a promessa, o porquê de tudo isso. E isso é muito evidente porque apesar de Jesus falar e ela estar junto, com certeza, em muitos momentos, nem os discípulos entendiam que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar depois de 3 dias. Então eu acredito que Maria viveu momentos de grande angústia por não entender o propósito. A expectativa foi diferente da realidade. E agora, ela ainda não havia entendido o propósito. E esse é o terceiro ponto.
existia um propósito muito maior na vida de Jesus e Maria fez parte disso. E nós, como mães, nós temos um propósito da parte de Deus. Deus nos escolheu, assim como escolheu Maria, para formar uma família, para ter filhos. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas situações onde as mulheres querem ser mães, mas elas não querem cuidar dos filhos. Ou melhor dizendo, elas querem ter filho, mas elas não querem ser mães. Porque ser mãe requer muita responsabilidade, requer renúncia, requer disposição, requer tempo, requer muito amor. E eu acredito que Maria, ela é uma figura que representa muito disso para nós, por isso eu quis trazer ela como um personagem dessa história. Porque ela passou por tudo o que nós passamos. Nós temos expectativas. Muitas vezes olhamos para a realidade e vemos que a realidade não alcança e nem chega perto, muitas vezes, das nossas expectativas com relação aos nossos filhos. Mas o que nós precisamos entender é que existe um propósito e que eu faço parte desse propósito. Eu sou responsável para que esse propósito se cumpra na vida do meu filho. Nós, como pais, somos responsáveis para que isso se cumpra na vida do nosso filho. E existe uma frase que um pensador, um escritor chamado Coelho Neto fala, que é bem comum a gente ouvir: ser mãe é padecer no paraíso. E isso, na verdade, fala muito do que é ser mãe. Só que, por outro lado, apesar de ser muito difícil, né, nós carregarmos 9 meses, gestarmos aquela criança, aquela pessoinha que nós esperamos com tanta ansiedade, vermos nascer, cuidarmos, fazermos tudo o que está ao nosso alcance e em algum momento da vida vermos eles tomar decisões que não agradam o nosso coração, ou muitas vezes tomar decisões que nos realizam e nos deixam extremamente felizes, né? Mas em meio dessa jornada existe sim um preço a ser pago. Existe sim uma responsabilidade muito grande da nossa parte. E é interessante porque muitas vezes nós achamos que dar uma boa, uma ótima faculdade para o nosso filho, dar tudo o que ele precisa, suprir ele com todos os bens materiais, todas as coisas gostosas que ele gosta de comer, é tudo que nós precisamos fazer, e na verdade isso é só uma parte. Amados, nutrir alguém diz respeito a muito mais do que simplesmente nutri-lo fisicamente. Nutrir uma pessoa significa que eu preciso nutri-la fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E o amor de uma mãe, ele é essencial para o desenvolvimento de uma criança, para o desenvolvimento de um caráter bem ajustado, para o desenvolvimento de uma personalidade. O amor que dá, mas que também sabe a hora de reter. O amor que dá carinho, que mima, que cuida, mas que também sabe disciplinar, que também sabe colocar limites. Isso tudo faz parte de nutrir a vida de uma pessoa e formar nela um caráter íntegro. E esse é o maior propósito que nós, como pais, e nós, nesse dia tão especial, como mães, precisamos entender. O nosso propósito é fazer com que esse ser que nos foi confiado se torne alguém digno. Alguém que realmente possa estar diante da sociedade e fazer a diferença. Por isso a importância de nós entendermos o nosso papel. E é interessante porque o fato de nós sofrermos e muitas vezes padecermos, né, pelos nossos filhos, nos faz mais parecidas com Deus.
Por quê? Porque nós passamos a conhecer o amor incondicional. O amor que perdoa. O amor que passa por cima. O amor que, apesar da dor do coração, sofre por amor, mas passa por aquilo, supera, vai em frente, continua amando, independente do tamanho da decepção que esse serzinho possa ter nos causado. Nós aprendemos a lutar com todas as nossas forças. Porque ser mãe é muitas vezes dar o último de nós em favor dos nossos filhos. Nós aprendemos a nos esforçar ao máximo, a amar o nosso próximo, que é esse filho, e tirar lições disso. E entender que Deus nos ama numa proporção muito maior, como nós lemos lá naquele primeiro versículo na abertura do culto. Então, o amor que nós desprendemos para um filho nos torna mais parecidos com Deus. Isso também é um propósito da parte de Deus. Que nós possamos conhecer o que Ele sente por nós. Que nós possamos experimentar o que Ele sente quando nós o alegramos e o que Ele sente quando nós o entristecemos. Porque nós nos alegramos e nos entristecemos com os nossos filhos. Eles não são perfeitos como nós não somos. Mas nós continuamos amando eles e querendo o melhor para eles. Então isso representa Deus na nossa vida. E é interessante porque quando nós olhamos para a vida de Jesus e para essa mãe, que no momento em que vê aquele filho ser dilacerado naquela cruz, pensa que tudo acabou. 3 dias depois ele ressuscita. E hoje e para sempre, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Significa que o propósito que Deus tem para nós como mães, como pais, é construir valores eternos na vida dos nossos filhos. Não são coisas temporais que vão fazer a diferença. Não. Pode ser que você tenha muita humildade dentro do teu lar. Pode ser que você não tenha muito para oferecer. Mas o que você tem construído na vida do teu filho tem feito toda a diferença. Tem tornado ele alguém que vai alcançar um propósito eterno. Que vai se voltar para Deus. Que vai entender que o único caminho capaz de realmente nos levar à prosperidade, ao sucesso, é andar em direção a Deus. E é interessante porque Maria não tinha nenhum outro argumento, ela não tinha o que fazer, ela não pôde fazer absolutamente nada para livrar Jesus daquela situação. A única coisa que ela podia fazer, e eu creio que foi o que ela fez, era entregar ele nas mãos de Deus. Talvez nesse momento você está enfrentando uma situação difícil com o teu filho, com a tua filha, e você se sinta nessa situação, sem saber o que fazer, como ajudar. E eu quero te dizer que o melhor lugar que você pode depositar o teu filho, seja ele em que situação for, seja te dando muita alegria, ou seja te dando muita tristeza, é na mão de Deus. Porque Deus tem um propósito para a vida dos nossos filhos. E nós somos o canal que vamos conduzi-los a isso. Por isso que nós precisamos estar firmes no Senhor, para que nós possamos realmente levar os nossos filhos a andar por esse caminho. Lá em Salmos capítulo 127, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é algo que você ganha, mas que foi outra pessoa que conquistou. Foi outra pessoa que lutou por aquilo. E você recebe, muitas vezes sem esperar, muitas vezes almeja a vida inteira por isso, sei lá, seja lá qual for a condição que isso chegue à tua mão.
Eu tenho certeza que qualquer pai que dê uma herança para um filho, ele deseja ver que o filho tornou aquele bem muito mais valoroso do que já era. E se os nossos filhos são herança do Senhor, então essa é a nossa maior responsabilidade diante de Deus. É tornar eles muito mais valorosos do que eles já eram para Deus, quando foram gerados no nosso ventre. E é interessante também porque uma herança, ela pode nos trazer muita riqueza, não é verdade? Herança geralmente fala de riqueza, fala de prosperidade, fala de sucesso, fala de uma vida tranquila, ou pelo menos mais tranquila do que aquela que você está tendo. Só que se for para que nós realmente venhamos a receber essa herança, que nós possamos fazer desses nossos filhos alguém que represente a nossa prosperidade diante de Deus. Que essa prosperidade que não tem a ver só com sucesso, mas tem a ver com uma vida abundante, possa resplandecer na vida dos nossos filhos. E nós sabemos melhor do que ninguém que essa vida só vai ser encontrada em Deus. Nós temos experimentado isso nas nossas vidas, por isso nós não podemos abrir mão de apresentar esse caminho para os nossos filhos. Nós somos responsáveis, porque um dia nós vamos prestar contas diante de Deus dessas heranças que foram colocadas na nossa mão. Então o nosso propósito é levá-los para Deus. Independente de qual seja a situação, pode ser que o teu filho seja muito bem sucedido e aparentemente não precise de nada. Mas ele precisa de tudo, porque tudo está em Deus. Tudo é Deus. Esses anos que nós vivemos aqui é só um tempo comparado com a eternidade. Um tempo muito pequeno. Então que nós, como mães, nesse dia, entendamos que a nossa responsabilidade é muito maior do que nós podemos imaginar. Ela é eterna. E é algo que nós temos com Deus. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele nos presenteou, Ele nos deu por herança os nossos filhos. Então eu quero realmente te convidar nesse momento a refletir acerca de como tem sido a tua postura como mãe. Como você tem gerenciado a tua casa, como você tem gerenciado a vida dos teus filhos. Porque para que eu possa apresentar algo de bom, eu preciso viver isso. Eles precisam ver em nós Deus refletido em amor, em atitudes, em bondade, em fidelidade, em tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Que nós possamos refletir isso. E se você é filho, e talvez você não consegue ou não conseguiu receber isso da parte dos teus pais, eu te convido a ser mais parecido com Deus e perdoar, porque ninguém dá o que não tem. Talvez essa oportunidade que você está tendo de hoje conhecer a palavra e entender o teu propósito na vida dos teus filhos, teus pais não tiveram. E por isso falharam. Mas são dignos do nosso amor, do nosso respeito, da nossa gratidão, porque doaram um pouco de si. E talvez tenham doado durante uma vida inteira por nós. E eu te convido então agora a ficar em pé e orar ao Senhor, entregando esses filhos amados nas mãos de Deus, entregando a tua vida como mãe nas mãos de Deus e pedindo para que Deus dê sabedoria
para que nós possamos conduzir a nossa casa. Pai, nós queremos louvar ao Senhor e bendizer a Ti nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, Senhor. Pai, nós queremos Te pedir que, acima de tudo, o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê, Senhor, unção da parte de Deus, clareza, Senhor, nas nossas atitudes e em tudo aquilo que diz respeito a nós como pais. E de uma forma especial, que o Senhor nos dê graça para saber cuidar dessa herança tão preciosa, valorosa, que são os nossos filhos e que o Senhor colocou nas nossas mãos, que são responsabilidade nossa, Pai. Que nós possamos realmente, Senhor, conduzi-los a Ti. E que nós possamos alcançar o nosso propósito como mãe, como pai nessa terra, de levar os nossos filhos a Te conhecer. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos tudo isso.